agora sim vou falar com a Carolina Caldeira. Venham comigo. Olá, Carolina, bem-vinda. A nossa menina da reabilitação, da fisioterapia, que hoje traz a Liliana. Então, hoje o que é que vamos fazer? Bem, nós hoje vamos falar um pouco sobre dor no joelho, até porque já é verão, o tempo está mais quente e toda a gente quer praticar exercício, toda a gente quer ficar em boa forma para a época balnear e para o verão, e uma das questões que acontece muito associada nesta época do ano é a dor no joelho. Portanto, vamos tentar... É normal termos dores nos joelhos? Não é normal. É isso que nós vamos tentar perceber, o porquê disso acontecer. E vamos prevenir? Vamos prevenir, sem dúvida que sim. Ok, então precisamos aqui da Liliana enquanto cobaia, não é? Exatamente. Vou pedir aqui à no Liliana que se deite, por favor. Portanto, temos aqui então os joelhos da Liliana. Primeiro do que tudo, nós vamos começar então aqui por explicar lá para casa como é que o joelho funciona. Portanto, nós temos um osso longo ao longo da perna, que é o fémur, que é o osso maior e mais volumoso do corpo humano. Depois temos a rótula, que é um osso que fica aqui inserido no tendão quadricipital e no tendão rotuliano. E depois temos a tíbia. E tudo isto funciona para que o joelho fique estável, mas ao mesmo tempo para que o joelho seja móvel. E é isto que faz o joelho ser uma articulação muito importante e muito interessante. É que ao mesmo tempo que tem que ser uma articulação super móvel, tem que ter estabilidade. Porque se não tiver estabilidade, depois podem acontecer algumas lesões. Mas acontece mais nesta zona inferior, não é? As lesões. Pode acontecer também no tornozelo, sim. Mas aqui neste também caso é frequente mais no joelho. Muitas vezes pode acontecer dor no joelho associada a algum tipo digamos que de alteração no apoio do pé. Pode acontecer muito. Estas posturas defensivas? Também. Okay. E pode acontecer também devido a um alinhamento dos joelhos. Nós podemos ter dois tipos de desalinhamentos, digamos assim, no joelho, que são os joelhos varos, que é como se lá em casa pensassem, é como se estivéssemos a andar a cavalo e como se tivéssemos os joelhos para fora. E podemos ter também os joelhos valgos, que é termos os joelhos para dentro. Isso nos bebês também é detectado precocemente? Sim, também pode aconcer. E também usavam aquelas botas ortopédicas? Sim, nessa altura? Sim. Okay. Mas aqui, portanto, aqui acaba por ser uma questão mais de alinhamento. Não vai usar botas ortopédicas, não. Está controlado. Acaba por ser uma questão mais de alinhamento e uma questão mais postural. Isto depois acontece também, porque nós temos vários músculos a nível do quadríceps, que é o músculo que aqui está na coxa, que é a coxa da Liliana. Este músculo, nós podemos ter aqui o vasto interno, que é o músculo que fica mais na região interna. Podemos ter o vasto externo, que é o músculo que fica mais na região externa. Podemos ter o reto femoral, que é o que fica no meio, e também o vasto intermédio, que fica no meio destes três. Estes músculos vão conceder estabilidade ao joelho. E muitas vezes o que acontece é que com o avançar da idade, por exemplo, nós temos uma tendência para ganhar peso, temos uma tendência para perder massa muscular, e havendo essa tendência para perder peso e para perder massa muscular, pode haver instabilidade no joelho, e isso gera dor no joelho. Muitas vezes, na própria rótula, não é? E na própria rótula. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas vão fazer caminhadas agora no verão, têm até sobrepeso, portanto têm excesso de peso, e acontece uma dor no joelho associada a esse excesso de peso. Não quer dizer propriamente que haja ali uma lesão, mas é o joelho a queixar-se do excesso de peso, e é quase que um sinal de alerta que se calhar poderão estar a fazer demasiada caminhada ou demasiado tempo. Aquilo que é recomendado para quem tenha algum tipo de sintomatologia no joelho são cerca de 30 minutos em chão plano, portanto sem subidas e sem descidas, porque isso depois poderá gerar mais instabilidade no joelho e poderá gerar mais dor. E é bom fazermos, por exemplo, compressão? Como assim, Sofia? Utilizar uma meia? Podemos, mas não vai solucionar tudo. Ou seja, se tiver lá um problema instalado, poderá ajudar se houver sinais inflamatórios, ou se houver um inchaço ou se houver instabilidade. Sim. Claro que, neste caso, uma meia ou uma joelheira elástica, o único aspecto que vai estar a fazer é dar ali contenção. E nós aquilo que queremos é que os músculos sejam ativos e que sejam os músculos a dar essa contenção e não a meia a dar essa contenção. Portanto, temos que começar antes pela parte também da prevenção e do dar força, de fazer um bom programa de fortalecimento para evitar o uso dessa meia, porque essa meia vai fazer com que o joelho e com que os músculos fiquem preguiçosos. Pois, portanto, não é só aquela coisa de proteger e alinhar, que a tendência não. é vamos lá fazer compressão para não doer quando Exatamente, eu for andar. Mas não passa por aí a solução, ou seja, poderá resolver naquela fase, mas depois as coisas poderão evoluir até uma fase de certa camufla forma, os sintomas e não resolve o problema que está instalado. É importante sempre esclarecer estas dúvidas, sem não é? dúvida. Então, vamos lá, o que é que temos que fazer? Bem, antes disso eu gostava só de explicar aqui uma coisa, que são os meniscos também, que as pessoas falam muito lá em casa, dos meniscos, uma ruptura no menisco ou tenho uma alteração no menisco. E os meniscos dói ali quando chove, não é? Também acontece isso, também acontece.
Os meniscos estão lá, têm uma forma de C e servem para fazer quase como um amortecimento. São os amortecedores do nosso joelho, são aquilo que amortece a carga. Claro que com o envelhecer nós podemos ter aqui algumas alterações degenerativas, como é o caso das artroses, por exemplo, que são alterações na parte da cartilagem que fazem com que o joelho fique mais rígido e que perca movimento. Como é que nós fazemos isso? Fazendo exercício e prevenindo com alguns exercícios que podem fazer com que se mantenha e com que se previna a perda de movimento, mas sem muita carga. Seguindo o raciocínio que estávamos a falar anteriormente, claramente. Eu vou pedir aqui à Liliana, por exemplo, o joelho vai desde os 0 graus de extensão, que é aqui, portanto nós aqui estamos com 0 graus de extensão, ele está todo esticado, e depois ele pode ir a cerca de 135 graus de flexão. E é importante nós preservarmos, para a saúde do nosso joelho, nós preservarmos este movimento, e aí dobrarmos e esticarmos. É um movimento fácil, não tem carga absolutamente nenhuma, e estamos a conservar aqui o movimento normal da nossa perna e do nosso joelho. Outro movimento que pode ser feito, que é muito importante para o quadricípite, porque o quadricípite é um dos músculos mais importantes da nossa perna e é um músculo mais importante para nós andarmos, portanto é importante ele estar forte e ele estar fortalecido. É nós puxarmos o pezinho para cima e levantarmos a perna toda esticadinha até onde for confortável. Às vezes até podemos deixar este joelho dobrado e fazer este movimento até o nível deste joelho, portanto não ceder à altura do joelho oposto, e fazer algumas repetições. Claro que isto é apenas um exemplo, depois tem que sempre consultar um ortopedista ou um fisioterapeuta para poder ter uma informação mais apropriada sobre aquilo que pode ser feito. Outra coisa muito importante são os alongamentos, que devem sempre ser feitos, porque vão ajudar a que as estruturas continuem a ter agilidade, continuem a ter flexibilidade e elasticidade e a promover também o normal funcionamento de tudo isto. Alongamento antes e depois do exercício, como também já foi aqui falado, e para evitar as queimbras, porque também, senão, novamente também temos que... ajuda muito também na parte das queimbras. Um alongamento que nós podemos fazer para a parte mais posterior da perna e para os isquiotibiais é segurar aqui na perna. Lá em casa, às vezes, se alguém tiver dificuldade, pode pegar num elástico ou num cinto e colocar no pé e ajudar no pé, se não tiverem aqui tanta flexibilidade como a Liliana. E outro movimento que nós podemos fazer, que ajuda muito, é alongar o quadricípite, e nós nesse caso eu vou só pedir à Liliana que se vire de lado, se faz favor. E aquilo que nós podemos fazer é, muitas vezes as pessoas fazem isto em pé, mas podem se desequilibrar, às vezes pode ser um pouco mais difícil, então para facilitar podemos fazer em pé ou deitado, que é dobrarmos este joelho para trás, segurarmos aqui com a mãozinha, e aquilo que nós vamos sentir é esta região aqui à frente a alongar. Às vezes pode haver pessoas com muita flexibilidade que não sintam, e aí aquilo que nós fazemos é puxar ligeiramente mais a anca atrás, e aí conseguimos sentir mais o alongamento do quadricípite. Mas temos que fazer também retroversão da bacia quando estamos... Tentar manter a bacia numa posição mais neutra. O que pode ajudar é empurrar a barriga para a frente e aí sim sentimos um movimento mais forte. Puxarmos tudo para trás. Temos que aí se empurrarmos a barriga para a frente, aquilo que nós sentimos é o alongamento ser ainda maior ao longo de todo o quadricípete. E são dois movimentos que são muito bons, são coisas simples, que não levam tempo e que ajudam a prevenir muita coisa. E agora fazíamos nós em pé. Também, podemos fazer. Uns saltos altos, espera, deixa lá ver se... Ok, ainda dá para fazer. Pronto, exatamente. Não muito tempo, porque depois parece Lolita na corda bamba. E isto, depois, quanto tempo é que devemos fazer estes exercícios? Os alongamentos, por norma, podem ser feitos, era como eu estava a dizer, depois também cada caso pode ser reavaliado. Tem que ser reavaliado e tem que ser avaliado. Mas digamos, se calhar, 3 séries de 10, ou seja, fazer 10, descansar, depois repetir mais 10 e mais 10. E os alongamentos, 3 repetições, aguentar o movimento de 15 segundos. Quando alongamos, muito importante não estar ali sempre a forçar, nós alongamos até onde conseguimos, mantemos e vamos respirando sempre normalmente durante todo o exercício. Portanto, não suster a respiração, que é um erro muito comum também, e não andar ali a forçar, que também não é o ideal. Nós respiramos, à medida que respiramos, tentamos ir sempre mais longe e tentamos alongar sempre o mais longe possível. Carolina, estavas a focar num aspecto que eu acho muito importante, que é a parte da dor, não é? A insistência. Às vezes a nossa tendência é, vou insistir só mais um bocadinho a ver se eu aguento. Também, por vezes, não é bem assim. Nós temos que respeitar a dor. Claro que, nomeadamente em termos de fisioterapia e em termos de tratamento, às vezes é preciso sentir alguma dor para que haja uma melhoria. Mas atenção que quem está a fazer isso é uma pessoa com formação e sabe o que é que está a fazer. Lá em casa, nós andarmos a fazer exercício, já está a doer, mas está a fazer bem. Que era aquela ideia do no pain, no gain. Isso não é mentira. Isso é mentira, portanto isso não é verdade. Nós com dor, não é por estarmos a ter dor que estamos a melhorar e temos que respeitar a dor é sempre um sinal de alerta e se ela está a aparecer é por algum motivo e temos que saber o porquê dela estar a aparecer. Claro, portanto, neste caso fortalecimento, mas sempre QB. Sim, fortalecimento QB, marcha, portanto as caminhadas, excelente, mas sempre em chão plano, natação,
formidável. Quem gosta de nadar, pode haver quem não goste de água. Mas isto uma diferença, por exemplo, entre a natação e também a conhecida hidroginástica. Também Sim, se pode também. fazer. A hidroginástica também é muito boa, porque acaba por reduzir o impacto também da carga nos membros inferiores. Tem depois outra questão, que é, nós ao estarmos dentro d'água temos uma redução grande, não há gravidade, portanto, todos os movimentos que nós façamos dentro d'água são muito mais simples, e então não é o ideal para fortalecer. Mas uma conjugação adequada da hidroginástica com um bom plano de exercício terapêutico é formidável. Mas nadar é sempre bom em qualquer... Nadar é sempre bom em quase todas as patologias, praticamente. Quase Acaba todas? por ser. Há algumas Quase em que todas. não devemos fazer? Pode haver, claro que sim. Isso pode também haver. tem sempre que ser negociado com o Mas ortopedista, não é? digamos, sim, claro que sim. Mas digamos que maioritariamente, por exemplo, quem faça uma cirurgia cruzado anterior, que é dos ligamentos que mais facilmente se estraga no joelho, e que os jogadores de futebol às vezes vê-se, o jogador do Benfica ou o jogador do Sporting ou do Porto, que fizeram uma ruptura do ligamento cruzado anterior, e eles praticamente, logo uns dias depois da cirurgia, já podem ir para dentro d'água fazer exercício. Portanto, é daquelas coisas que pode ser logo introduzida nos momentos iniciais. Só ser uma aceleração dos tecidos, não é? Da regeneração dos claro. membros. O próprio movimento, os jogadores, pronto, claro que têm uma recuperação muito superior a um indivíduo normal, também têm todos os meios para isso, têm fisioterapia de manhã à noite, têm hidroterapia, têm toda a maquinaria e todas aquelas questões para acelerar ao máximo a recuperação. Mas qualquer pessoa pode utilizar a parte da água, portanto, pode usar a parte fisiológica da água, os mecanismos que a água nos dá para recuperar, porque de facto acaba por ser uma mais-valia, porque muitas vezes o que nós não conseguimos fazer fora d'água, conseguimos fazer dentro d'água. Mas ao mesmo tempo mantemos a mobilidade. Sim, não é? sim. Obviamente. Então, pensando até nas situações das mulheres que têm mais osteoporose, não é? Há muitos destes casos em que não podem fazer tanta atividade física, se calhar este tipo de exercício. O exercício não dentro d'água tanta acaba por ser uma boa opção, sem dúvida, sim. Não, o caso da Liliana. Não. Mas em termos de prescrição de exercício, isto é uma coisa que eu também foco sempre. Cada vez mais vemos pessoas que querem fazer exercício sem prescrição, sem aconselhamento, e depois aparecem estas mazelas que Exatamente. Bem. E é passar também essa mensagem que o exercício deve ser sempre aconselhado por um profissional, e tem que ser, portanto, adequado para cada um. Não é fazer o que o vizinho faz, não é se a amiga vai fazer 1 hora, eu também vou fazer 1 hora. Nós somos todos diferentes e o exercício, acima de tudo, tem que ser individualizado e para cada indivíduo, porque nós somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Claro, um PT, um fisioterapeuta, não há que enganar, porque senão depois ficamos com umas elas ao longo dos tempos que se manifestam na velhice, porque estavas também a falar daqui do aspecto do fémur, que muitas vezes é referido como um problema na terceira idade, não é? Sim, até mais a parte das fraturas do fémur, muito associadas às quedas. Até existe depois infelizmente, alguns idosos que acabam por cair, depois acabam por não se conseguir levantar e estão sozinhos, não têm quem os ajude, e faz parte até um pouco, depois pode haver alguns falecimentos um pouco à conta disso, infelizmente. E é muito importante nós, por isso, mantermos uma vida ativa, fortalecermos os nossos músculos. Nós, ao andarmos, também estamos a ajudar os nossos ossos, não é só os nossos músculos, também estamos a cuidar da saúde dos nossos ossos. E agora o tempo está tão bom, podemos ir todos apanhar sol, fazer fotossíntese, porque também é muito bom fazer para os fotossíntese ossos. é muito bom, principalmente quando diz isso é uma relva. Exatamente, sem dúvida. Mas é importante falar disto, da manutenção da nossa atividade física, evitar a inércia, porque como dizias, faz o efeito da almofada. Se sofrermos uma queda, esperemos que não, mas a recuperação será sempre muito mais fácil se nós formos pessoas ativas. E até estes exercícios que são simples, que não custam nada, a pessoa pode fazer à frente da televisão, não é preciso gastarmos dinheiro. Nada, não é preciso material nenhum, portanto, só não faz mesmo quem não quer. Isto às vezes são coisas de 2, 3 minutos para o nosso bem, para a nossa saúde. Eu acho que todos nós queremos chegar a uma idade mais de idosos, digamos assim, e crescer de forma saudável, chegar lá de forma saudável e, acima de tudo, viver com qualidade de vida. Portanto, vamos lá aplicar estes ensinamentos aqui, simplificando de frente, portanto, em decúbito dorsal e depois em lateral, com aquela elevação. Claro, podemos depois fazer outros exercícios em pé, até mesmo barriga para baixo, quem gostar de estar de barriga para baixo, sim. Okay. Dobrar e esticar o joelho, também podemos fazer. Mas aí tínhamos que baixar aqui a cabeceira. Ok. Tínhamos que fazer o ventral assim já é um bocadinho mais difícil. Tínhamos que baixar aqui a cabeceira e virar de barriga para baixo. Sei que a Liliana não conseguia, mas e depois fazer já não era qualquer um. Não. Mas temos que baixar sempre a cabeceira. Mas já são cenas de outros capítulos que não podemos claro continuar. Que sim, obrigada muito obrigada, Carolina, foi um gosto. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada e também por este exemplo aqui com a Liliana. Quanto a nós, bem, venham comigo porque agora vamos falar com a Cristina Valentim, a nossa enfermeira convidada, que nos vem falar do seu projeto